Bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 29/7/2020, aula de ciências. Pega o seu livro de ciências e abre na página 34. Vamos fazer 34, 35, 36 e 37. As necessidades dos seres vivos. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. As plantas obtêm a água no ambiente por meio de suas raízes. Os animais terrestres precisam consumir água. Os animais que vivem em ambientes aquáticos se alimentam e se locomovem na água. Muitos seres vivos precisam de ar para sobreviver. O ar é formado por vários gases, como o gás oxigênio, que é usado pelos seres vivos na respiração. Na água também há gás oxigênio, usado na respiração dos seres vivos aquáticos, como os peixes e as algas. Aí aqui, ó, aqui do lado, tem uma rãzinha, ó, ela tá numa folha. Rã em uma bromélia. O girino, que é o filhote da rã, está na água, tá aqui no fundo, ó, na água, dentro da bromélia. Ele respira o oxigênio presente nessa água. Vamos ver aqui. A luz e o calor do sol também são necessários à vida. As plantas usam a luz solar para produzir o próprio alimento. Muitos animais, como seres humanos, se alimentam de plantas. Número 1. Complete as lacunas do texto. Na página 34, crianças. Alguns tipos de rãs, sapos e pererecas vivem na água. Vivem na água. A bromélia usa a luz do sol e parte da água retida em suas folhas para se manter viva. Quais são as necessidades dos animais com os quais você tem contato no dia a dia? O que é que o seu animal precisa para sobreviver? Ele precisa do quê? De água, de alimento, porque, por exemplo, o cachorro tem casa que ele só come ração, mas tem casa que ele come alimento normal, como do ser humano, mesmo alimento do dono dele ele come. Mas quando ele é filhote, ele precisa de leite. Então, o seu animal, ele come o quê? O que ele precisa para sobreviver? Água, luz e comida, né? Então, vamos lá? Letra maiúscula inicial. Ele precisa de água, luz e alimentos. Qual é o alimento do seu animal? Aí você coloca aqui, ó, vírgula, e coloca aqui o nome do alimento do seu animal. A tia só vai ler para você. Se der para você fazer, ótimo. Se não der, não é necessário, tá? Vamos lá. Na prática, água para as plantas. De onde a maioria das plantas terrestres tira a água de que precisa para sobreviver? Vamos investigar com a atividade a seguir. Aqui, gente, ó, o menininho colocou 3 vasos de planta. Mas até para fazer essa experiência tem que pedir a mamãe. Porque e se estragar a planta dela? E se a planta dela morrer? Porque você não sabe mexer, então tem que ter a ajuda da mamãe. Pois, olha só, você vai precisar de um filtro de papel, um papel toalha, que se você não tiver o papel toalha... tá, a tia lembrou aqui, ó. O filtro de papel não é o papel higiênico, é aquele papel de café. Papel do café, de coar café. É o filtro de coar café. Um papel toalha, aqui pode ser o papel higiênico, caso você não tiver aquele papel toalha grande, de papel, né? Pega o papel higiênico. A tesoura com ponta arredondada, luvas descartáveis, que você vai ter que mexer na terra,
uma colherzinha, um relógio para marcar as horas, 3 vasos com plantas saudáveis. Experimenta, reúna-se com alguém da sua família, da sua casa, coloca a luva, escolhe 3 vasos, vista as luvas, cave com a colherzinha em cada vaso, ó, faz um buraquinho aqui e um no outro. Um buraco pequeno na terra de cada vaso. Depois você vai colocar o círculo do papel, tá? Aquele papel do café, o filtro de papel, você vai colocar aquele papel no buraco, ó. E cubra esse círculo com terra. Aguardem 10 minutos. Você vai marcar 10 minutos no relógio. Depois, retira os papéis da terra. Depois, você vai retirar o papel da terra. E vai apertar. E você vai colocar num lugar o seu papel toalha ou papel higiênico. E vai pegar esse filtro de papel e vai apertar assim, ó. Aperta ele assim, lá em cima do papel higiênico ou do papel toalha. E aí você vai ver, só que aí você tem que fazer com um vaso primeiro, depois você faz com o outro, depois com o outro. Tá? E aí você vai, aperta, né, cada círculo do papel na folha de papel toalha ou no papel higiênico e observa o que aconteceu. Você vai ver, criança, se tem água ou não naquela raiz. Se veio seco e se sujou só de terra seca, a sua plantinha tá sem água, aquela plantinha tá sem água. Se veio úmido, aquela plantinha tem água na raiz dela. Respondam. Número 1. Os papéis estão molhados? Se sua resposta for sim, de onde você imagina que veio essa água? A tia até já deu a resposta. Se for sim, vem da raiz da planta. Se sua resposta for não, você esperava que esse resultado fosse assim? Se for não, se não tiver molhado o papel, você esperava que a sua plantinha tivesse com sede? Porque aí tá faltando água nela. Agora nós vamos para a página 36. A alimentação dos seres vivos. Cada ser vivo tem um jeito próprio de se alimentar. Vejamos alguns exemplos a seguir. Aqui tem 2 fotos. Os animais se alimentam de outros seres vivos. Observe as fotos abaixo, o que os animais estão comendo. Vamos ver? Olha aqui, ó. Aqui é uma capivara, ela mede 1 metro de comprimento. As capivaras se alimentam de plantas, como capim e grama. As capivaras são herbívoras, elas se alimentam de plantas. A onça pintada, ó, a onça, ela tá comendo aqui, ó, um jacaré. Se alimenta de outros animais, como capivaras, ela come capivara e também come jacarés. E qualquer outro animal que, se ela tiver com fome, ela come veado, ela come cachorro, gato. Se ela tiver com fome, ela come o que vem pela frente. Agora, existem animais que se alimentam apenas de plantas, como é a capivara. São os herbívoros. Olha aqui, ó. Herbívoros. Os herbívoros se alimentam só de plantas. Como a capivara, o boi, a vaca, o cavalo. Outros animais, como os carnívoros. Ó. Carnívoros. O de cima é herbívoro, de baixo carnívoro. Herbívoro come ervas, plantas. Carnívoros come carne, outros animais. Se alimentam apenas de animais. A onça, a aranha e o tubarão são exemplos de carnívoros. Carnívoros come carne, outros animais. Se alimentam apenas de animais. A onça, a aranha e o tubarão são exemplos de carnívoros. Olha quanta curiosidade! A onça é um animal gigante e ela come carne, não é mesmo? Mas e a aranha? A aranha também é carnívora. A aranha come a carne do mosquito.
A aranha come a carne da formiga. A aranha come a carne de insetos menores que ela. E o tubarão, que é gigante da água, ele também é carnívoro. Vamos responder aqui com a tia Roseli, ó. Número 1. Contorne o nome de um alimento consumido pela capivara. Ó, contorne o nome de um alimento consumido pela capivara. É a capivara. A tia já falou que ela é herbívora. Se ela é herbívora, ela come ovo de aves? Ela come joaninhas? Ela come pernilongos? Ou ela come folha de plantas? A capivara é herbívora, então ela come folha de plantas. Vamos para a página 37. Plantas produzem o próprio alimento. As cavernas, como a da foto A, desse lado, são ambientes muito escuros, em que poucos seres vivos conseguem viver. Lá, podemos encontrar algumas sementes brotando, mas as plantas não conseguem crescer e logo morrem. Isso acontece porque as plantas só sobrevivem quando recebem a luz. Ó, as plantas só sobrevivem quando recebem luz, a luz do sol. Como na foto B. Além da luz, elas precisam de água e do gás carbônico presente no ar. O gás carbônico é produzido pela respiração dos seres vivos. Vou mostrar as fotos. Letra A, a caverna. Olha bem, gente, é muito escuro, não tem luz do sol. Então, nada, nenhum tipo de planta vive aqui, tá? Aqui só vive o quê? Bactérias e fungos, tipo lodo. O lodo é uma espécie de fungo, tá? Então, aqui dentro só tem lodo, aqui não tem planta, tá bom? Agora leia aqui embaixo, ó. Não há luz no interior da caverna, por isso não existem plantas. Plantas adultas nesses ambientes. Caverna São Bernardo, na cidade de São Domingos, Goiás, foto de 2016. Olha, no Goiás, linda essa caverna. Vamos aqui na letra B. Locais com muita luz e muita água favorecem o desenvolvimento das plantas, como esse local no Pantanal. Paconé é o lugar em Mato Grosso, foto de 2015. Vamos para o exercício. Aqui. 2. Escolha a palavra do quadro que melhor completa a frase. Aqui tem 3 palavras. Produzem, escondem e encontram. As plantas, o próprio alimento. As plantas produzem o próprio alimento. As plantas escondem o próprio alimento ou as plantas encontram o próprio alimento. Como nós vimos no texto, as plantas produzem o próprio alimento. Você circula aqui e escreve aqui na letra cursiva. Nossa aula de hoje é só essa. Beijo no coração.